assim, não é um tema, né, que eu escolheria, jamais imaginaria, né, assédio moral, assim, não apostaria nesse tema. Mas como eles postaram lá na página deles, e postaram assim de uma maneira bem recorrente, eu vi mais de uma postagem, né, umas 3, 4, vale a pena a gente, né, olhar. Ok? Vou abrir aqui para vocês, pra gente ler juntos a proposta. Para depois a gente começar aqui a produção. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Ô, Vitória, você só descansou nas férias ou você conseguiu produzir alguma coisa? Então, não sei se eu já te falei, mas eu estou num cursinho de redação, então eu devo ter feito umas 2 redações pro cursinho e também eu aproveitei para dar uma estudada em matemática durante a férias. Ah, que ótimo. Não, então você rendeu, hein? Que isso, menina. Bom demais. Você tá fazendo onde, Vitória? Na Cíntia, Ah, você tá fazendo com a Cíntia. Ótimo, bom demais. Todo reforço é bem-vindo. Deixa eu achar aqui a guia pra gente compartilhar. Ela chegou a comentar alguma coisa desse tema, Vitória, ou não? não, Então, também é um tema assim que eu não apostaria, mas como apareceu ali na página daí, né? Você segue eles no Instagram, Vitória? sigo, mas eu não costumo ver as postagens direito. Depois dá uma olhadinha lá pra você ver. Eles postaram uns tempos aí atrás esse tema e falei, bom, vamos ver, né? Vamos fazer. A gente não perde o que fazer, né? Então, bora lá. Vamos ler primeiro a coletânea, vamos discutir um pouquinho. Porque é um tema, assim, um tanto quanto polêmico, né, também. Então, acho que tem bastante coisa pra gente discutir aqui. Deixa eu abrir aqui, peraí. Tá dando pra ler, gente? Ou tá muito... Deixa eu tentar aumentar aqui. Melhor? Acho que é melhor, né? Então, vamos lá. O texto 1 aí. Conceito de assédio moral. Acho que assédio moral todo mundo sabe, né? Basicamente, o que é, né? Do que se trata. Então, assédio é o termo utilizado para designar toda conduta que cause constrangimento psicológico ou físico à pessoa. Assédio moral é um tipo de assédio conhecido como mobbing, que é molestar nos Estados Unidos, e bullying, que é tiranizar na Inglaterra. Harcèlement, assédio moral na França, Murahashibu, ostracismo social no Japão, ou ainda manipulação perversa, terrorismo psicológico. Caracteriza-se por ser uma conduta abusiva de natureza psicológica que atenta contra a dignidade psíquica do trabalhador de forma repetitiva e prolongada, e que expõe o mesmo a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de causar ofensa à personalidade, à dignidade ou à integridade psíquica e que tenha por efeito excluir a posição do empregado no emprego ou deteriorar o ambiente de trabalho durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções. Segundo Marie-France Irigoyen, o assédio moral no trabalho é toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se sobretudo por comportamentos, palavras, gestos, escritos que possam trazer dano à personalidade, à dignidade e integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. Em nosso conceito, assédio moral é toda conduta praticada pelo empregador, seja ele o chefe ou um superior hierárquico, ou pelos colegas de trabalho que visa tornar o ambiente de trabalho insuportável, por meio de ações repetitivas que atinjam a moral, a dignidade e a autoestima do trabalhador, sem qualquer motivo que lhe dê causa, apenas com o intuito de fazê-lo pedir demissão, acarretando danos físicos, psicológicos e morais a esse trabalhador. Então, assim, em linhas gerais, né, o assédio moral, ele é o mesmo que um bullying, né, um bullying que a gente vê, por exemplo, nas escolas, né, em outros espaços. Porém, o assédio moral, ele é específico ali do ambiente do trabalho, né, um ambiente profissional. Então, para que o assédio moral ocorra, né, precisa existir ali uma posição ali de hierarquia, o chefe, né, com seu subordinado, ou então os colegas mesmo do setor. E precisa existir essas características, né, algum dano psicológico ou moral ao trabalhador, né, em linhas gerais. Como o nosso recorte, né, é o assédio moral
do âmbito público, porque a gente tem muitas notícias do assédio moral no âmbito privado, né? No âmbito privado, ele é bem comum, né, de acontecer. Já no aspecto público, né, a gente não tem tantas notícias, porque a gente pensa o quê? No âmbito público, tipo, tá todo mundo ali, entrou ali, né, por concurso, não há ali necessariamente, né, uma hierarquia. Todo mundo ali é funcionário, todo mundo ali entrou com o mesmo meio, né, não tem ali uma meritocracia, enfim. Então, a gente acha que não vai existir, né, esse tipo de assédio. Mas ele existe. Existe sim. Né? Então, a gente vai ver o que a legislação versa sobre essa questão do assédio moral no espaço público, que foi o recorte dado no INEP, nas postagens que eles fizeram. Deixa eu voltar aqui. Peraí, compartilhar a tela. Ó, podemos dizer que a relevância do assédio moral no âmbito da administração pública se faz bastante clara diante de uma contaminação do ambiente de trabalho perante aqueles que prestam serviço público. O assédio moral afeta diretamente todas as pessoas que trabalham naquele ambiente onde foi cometida tal prática. Muito importante destacar, quando o assédio moral é cometido diante dos demais colegas no ambiente de trabalho, a dignidade da pessoa será diretamente afetada. Embora exista a ausência de leis federais que tipificam o assédio moral, podemos colocar o princípio da dignidade da pessoa humana como uma das formas de fundamentação das decisões dos tribunais, como forma de erradicar e prevenir a prática do assédio moral, enquanto não são aprovadas leis federais versando sobre o tema. Existem também projetos de lei no âmbito federal que tipificam o assédio moral. O projeto de lei 4.742/2001 acrescenta o artigo 136A ao Código Penal, instituindo o crime de assédio moral no trabalho com pena de detenção de 1 a 2 anos. Outro projeto de lei é o 4.591/2001, que dispõe sobre a aplicação de penalidades à prática de assédio moral por parte dos servidores públicos da União, acrescentando na lei 8.112/1990, regime jurídico único dos servidores públicos, o artigo 117A com a seguinte redação. É proibido aos servidores públicos praticarem assédio moral contra seus subordinados, estando eles sujeitos às seguintes penalidades disciplinares: advertência, suspensão, destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada, demissão. Importante mencionar a notícia publicada no sítio do Senado Federal, em 2014, dizendo que o assédio moral poderá ser enquadrado como ato de improbidade administrativa. Ocorre que a Comissão da Constituição, Justiça e Cidadania poderá aprovar em decisão determinativa o projeto de lei do senador Inácio Arruda, que criminaliza a prática do assédio moral na administração pública. Acontece que o texto substitutivo, elaborado pelo senador Pedro Taques, acrescenta à lei de improbidade administrativa o assédio moral como nova hipótese de conduta contrária aos princípios da administração pública. Destarte, nenhum dos projetos de lei supramencionados foram sancionados, prevalecendo a aplicação de legislação correlata pela inexistência dessas leis. Já no âmbito estadual e municipal, existem diversas leis que tratam assédio moral, embora existam tais legislações, as mesmas possuem eficácia somente aos servidores públicos do local em que a lei fora sancionada. Então, gente, aqui fala que até 2014 não existia uma lei específica do assédio moral no setor público, porém acho que hoje, atualmente, essa lei já foi sim sancionada, a gente já tem aí os requisitos penais para punir o funcionário público que cometeu o assédio moral com o seu subordinado aí. Texto 3, sorria, você está sendo assediado. Por que você está sorrindo? Então, o funcionário lá, no momento do exercício da sua função, sendo vigiado, sendo monitorado. Agora, com as novas leis trabalhistas, isso é possível, você pode sim monitorar, o exercício do seu funcionário, porém você não pode ficar nessa pressão, psicológica, assim, em cima do empregado a ponto de não deixar ele exercer a sua função de uma maneira pacífica, Deveria que o cara até sumou, tadinho, que tá alguém ali em cima dele. Isso, ele está sendo coagido, Então se enquadra
na assédio moral. Próximo aí, gente. Essa postagem que eu tirei da página do INEP, tá? Então, é o que o INEP tem postado. Então, ó, assédio moral no serviço público, denuncie. Atitudes que podem caracterizar assédio moral: contestar ou criticar constantemente o trabalho da pessoa, sobrecarregá-la com novas tarefas ou deixá-la propositalmente no ócio, provocando a sensação de inutilidade e incompetência. Então, veja que interessante, né? O fato de você sobrecarregar ali o funcionário com inúmeras tarefas, né? Porque a gente sabe que o setor público funciona diferente do setor privado, né? No setor privado é tudo para ontem, né? Empresa privada trabalha sempre correndo aí contra o tempo. Então, isso é uma atitude esperada, né, de um patrão aí no setor privado. Mas no setor público, a gente sabe que os prazos são um pouco mais folgados, mais tranquilos, né? Não é que o funcionário pode fazer quando ele quer, mas ele pode fazer ali no tempo, né, razoável, enfim. Não é preciso ali tanta, né, pressão em cima dele. Então, o fato de o trabalhador ficar ali em cima, pressionando e dando muita, né, sobrecarga de trabalho, configura um assédio moral. E o contrário também. Achei muito interessante o contrário também. Né? Às vezes você tem um funcionário ali, por exemplo, que exerce uma função ali, sei lá, de secretário de escola estadual, por exemplo. E aí, ao invés de você encaminhar para ele, né, as atividades, o que deve ser feito, você encaminha para um outro, sobrecarrega o outro e fala, não, pode deixar isso aí que o fulano vai fazer. Não precisa fazer, não, que o fulano vai fazer. O que vai acontecer? Esse empregado vai ficar ocioso, né, vai ficar ali à toa, né, sem ter o que fazer, e isso vai gerando um desconforto nele também. Não só nele, mas nos demais colegas, né? Porque os colegas que estão em volta vão falar, não, mas cara folgado, ele não faz nada, né? Por que ele não tá fazendo nada? E isso vai gerando também um assédio, né, por parte dos colegas, não só do patrão. Então é muito interessante o jeito que eles colocam aqui. Ignorar deliberadamente a presença da vítima, então, né, aqueles casos que você chega para trabalhar e, né, dá um bom dia e o patrão vira as costas e não te responde, isso configura assédio. Ameaçar a sua integridade física, eu nunca passei por isso, graças a Deus, nem no setor público nem no privado, eu trabalho nos dois, mas eu conheço pessoas que já foram agredidas, por exemplo, por diretor de escola pública. Conheço professores que já passaram por essa situação. De ter, assim, sabe, diretora louca, de tacar as coisas na pessoa. Então, isso é assédio, gente, né? A pessoa não pode fazer isso. Combate ao assédio moral deve fazer parte das ações de promoção de integridade dos órgãos e entidades públicas. Esse é um dos temas que fazem parte do programa de integridade do governo federal. Então, eu achei bem interessante essa postagem aí do INEP e a recorrência dela, né? Então, achei bom. Vamos falar sobre o tema, porque pode ser que apareça aí numa redação do Enem. Então, a partir da leitura dos textos motivadores, né? Lembrando aí que o recorte é o assédio moral no serviço público, tá? A gente não pode esquecer disso aqui. Caminhos para combater esse impasse, né? Apresentando uma proposta de intervenção a respeito dos direitos humanos. Gente, não é um tema fácil, tá? Sinceramente, eu particularmente não acho um tema fácil, mesmo porque, né, a gente não fala muito, né, disso. Vocês falam? Vocês já ouviram falar muito disso? Na verdade, eu sinceramente fiquei até surpresa de ser um assédio no público, né? Eu esperaria um assédio no privado, mas ele fez o recorte no público. Então vamos pensar aí, juntas, quais seriam as causas desse assédio no setor público? O que vocês acham? Por que isso acontece no setor público? E aí, meninas? Duda e Vitória. Rafa, pode ajudar também. É um tema difícil, né, gente? Não é fácil, não. Nada, gente?
acho assim, tipo, uma pessoa que está numa posição mais alta é como se o poder subisse a cabeça. Então ela acha que pode inferiorizar os outros. Tipo, algo assim. É a única coisa que eu consigo pensar. Sim, sim, temos essa questão, né? A gente parar para pensar, por exemplo, no setor público, todos eles são funcionários concursados. Então a gente sabe que no setor público a gente tem a questão da estabilidade, né? O que é isso, essa estabilidade? O funcionário público, ele só é mandado embora, assim, se ele fizer uma coisa muito, muito absurda, entendeu? Se enquadrar ali numa justa causa. Fora isso, ele tem essa questão da estabilidade que meio que o protege. Então, diferente do funcionário privado. No privado, o funcionário não agradou ali o chefe manda embora. Não tem nada que o proteja. Né? Você pode trabalhar 50 anos na empresa. Um belo dia o chefe acordou, não quero mais seu serviço, tchau. Né? No setor público a gente não tem isso. Por quê? Porque você ingressa por concurso público, né? Você presta uma prova, uma seleção. Então, não é alguém que te contrata, né? Não é CLT. Então, a gente tem essa estabilidade. Com base nessa estabilidade, alguns funcionários acham que tem aí essa autonomia a ponto de querer, né, maltratar o outro, né? Lógico que todos entraram para o concurso, mas sim, tem as hierarquias, né? O diretor para mandar no professor, né? Enfim. Mas mesmo assim, nada justifica, né, o fato de maltratar um funcionário, né? Thaís, uma causa também que não tem uma tipificação legal, que isso é crime, né? E como que a gente é brasileira, a gente só respeita quando tem alguma coisa que impede aquilo. É verdade. Como a moral não tem uma tipificação legal, uma conduta imprópria, mesmo com tanto de projeto de lei aí, ainda não tem. Eu acho que leva muito nessa. E a pessoa também fica com muito medo de denunciar, porque na maioria das vezes Sofre retaliação, né? Sofre retaliação. Acaba que piora aquilo, porque como você falou, serviço público, para você ser mandado embora, tem um processo. Do mesmo modo que você tem um processo para entrar no concurso público, tudo lá, prestar, você tem um processo para sair. Então não é de uma hora para outra que você é mandado embora por uma atitude sua. E isso é o que talvez e também por não ter alguma previsão legal, fica o quê? Não tem. A gente vai lá, denuncia, tá? O outro vai lá e fala com a pessoa. Mas a pessoa não é mandada embora, o outro não é remanejado para outro setor. Então acaba que você tem que o quê? Conviver. É o que dificulta. É verdade. Essa questão da estabilidade, né, do funcionário, ela acaba, de certa forma, prejudicando nesse sentido mesmo. Porque, como você falou, quando há a denúncia, né, do assédio, é aberto um inquérito. Eles vão investigar para ver se realmente existiu assédio, né? Então já começa por aí. É tudo muito difícil. É difícil você provar que você foi assediado. É difícil, né, fazer essa investigação, chegar à conclusão dessa investigação. E depois dessa conclusão, o que vai ser feito? Vai mandar embora? Não vai. Vai ali, no máximo, abrir um processo administrativo, né? Que aí o empregador vai ali justificar, vai recorrer. E não vai necessariamente ser mandado embora, né? A não ser que seja uma coisa assim, o cara literalmente deu um soco na cara do outro e todo mundo filmou e conseguiu provar. Mas isso normalmente não acontece dessa forma. O assédio, ele é gradativo, ele é mais discreto, né? Não é assim tão explícito, né? Então, talvez ele aconteça tanto por conta disso também, né? Uma falta de legislação, por conta da estabilidade, né? Acaba aí dificultando um pouco o processo. O que mais? Igual. E a gente sofre igual. Eu já fiz direito, na época que eu era estagiária, eu trabalhava aqui no gabinete de um juiz, assim, durante um tempo. A gente acaba estagiário do setor de justiça, a gente é contratado público, estagiário, então tem uma legislação que rege. E a gente é muito maltratado.
tipo, o juiz fala, nossa, é burro, você não leu isso no código? Não, você não sabe. É umas coisas assim. Nossa, que raiva, né? E você não pode falar nada, tipo, ele é o juiz. É a autoridade máxima, né? Aqui você vai recorrer. O que você faz? Você pega essas coisas e vai embora com o tempo. É. Porque você Não aguenta, né? Não aguenta, porque senão você, como pessoa, aí começa a ferir a sua dignidade, porque você começa a ter acreditar, eu devo ser muito burro, porque toda coisa que eu falo, ele vai e me repreende, toda coisa que eu acho que é uma pergunta que eu tô esclarecendo, uma dúvida, não, isso aí você devia saber. Olha, só Então, que é abuso, né? complicado. É mesmo essa relação de abuso de poder mesmo, né? Isso. E é uma coisa assim que é para eles é como se não estivesse fazendo nada na cabeça deles. Aí é o estagiário que é muito melindroso, é o aluno que não sabe viver no mundo da advocacia. Eu tô falando de um exemplo desse que eu tive comigo. Que é a sua realidade, né? Foi a minha realidade. E para quem que eu vou fazer uma denúncia? Não tem. Eu vou falar para a secretária do juiz, para outra menina lá que é concursada, eu vou fazer uma denúncia. Aí a primeira coisa que eles falam é falar com a outra parte. Imagina no outro dia você ir trabalhar. Peitando o juiz. Você fala, mas você foi. Não dá certo. É verdade. É. Pensando aí no Brasil como o país da impunidade, né? É o tipo de crime que a gente não consegue combater. Né? Não consegue, porque a gente tá no lado mais fraco, digamos aí, da cadeia, né? É difícil lutar contra uma autoridade, um juiz. Isso nos Estados Unidos já é o contrário, né? Lá, nossa, você põe a boca no mundo, principalmente quando é uma autoridade aí que chama atenção. Aqui não, aqui a galera vai abafar, vai te comer vivo e vai ficar por isso mesmo. É bem isso mesmo que acontece. Eu já tive uma diretora lá na escola onde eu trabalho, na escola estadual, que era muito nítido o abuso de poder que ela exercia ali dentro, sabe? Assim, comigo nunca aconteceu, mas eu já via com outros colegas, assim, teve uma outra professora que ela teve um problema sério com essa diretora, porque essa professora um dia foi dar aula com uma roupa um pouco meio justa, assim, no corpo, porque ela ia sair depois da aula, a gente trabalhava noturno. E aí a diretora achou aquilo lá um absurdo e aí repreendeu ela na frente de todo mundo, inclusive na frente de aluno. E foi uma atitude muito errada. Isso configura assédio, né? Porque assim, ela até pode chamar a atenção, sim, né, da professora com relação a isso, mas tinha que ser num lugar reservado, né? Somente ela é professora, explicar, né? Olha, é uma escola, você não pode, né? Você tem que adequar a sua vestimenta e tal, etc, etc. Mas não, ela repreendeu, tipo, na frente de todo mundo e foi uma repreensão, assim, bem... Como que eu posso dizer? Bem assim, gente. Horrorosa. Foi horrível, sabe? Eu presenciei, eu fiquei... Nossa, eu não sabia onde enfiar a cara. Sabe quando você quer um buraco pra você esconder? Nem foi comigo, eu fiquei com tanta vergonha, misericórdia, né? Já saí andando, assim, de fininho. E aí essa funcionária depois foi conversar com ela, falou, olha, né, não tá certo isso, se isso continuar eu vou te denunciar, porque, né, enfim. E elas tiveram sérios problemas com isso. Mas o que virou? Não virou nada. A diretora nem sequer foi chamada, absolutamente nada. No final das contas, a professora optou por mudar o horário, o turno dela para não ficar com a diretora. Porque a diretora ficava no noturno e de manhã. Ela foi pro vespertino para não ter esse problema. Então, é o que a Rafaela falou. Acaba que o ambiente se torna tão insustentável, né, tão insuportável, que o funcionário acaba saindo. O funcionário, às vezes, acaba, né, pedindo aí a demissão, oh, meu Deus, exoneração do cargo, porque não aguenta ficar naquele ambiente e sabe que não tem a quem recorrer. Então, infelizmente, no Brasil a gente tem esse problema. Nossa legislação ainda é falha, né, com relação a esse tipo de agressão. E a gente não tem muito, né, a quem recorrer. Certo? O que mais, gente? Oi, Gabriel, boa tarde, tudo bem? Seja E bem-vindo. uma coisa que eu estava observando, que eu estava lendo a respeito, que mulheres
negros e LGBT são os que sofrem maior preconceito em todas as formas, até mesmo no assédio moral. São os que mais sofrem. As mulheres, principalmente. Mulher, acho que sempre, né? Mas realmente, Rafaela, é um dado interessante. Eu mesma já tive também, já presenciei um outro caso, assim, Colégio Tiradentes, na época, nem o atual diretor, era um outro diretor. Eu dava aula lá e tava precisando de uma outra professora, indiquei uma amiga minha, que é toda tatuada, usa piercing no nariz, alargador, né, e tal, enfim. E ela foi, tá? Ela é muito boa, muito competente. E ela levou o currículo dela, apresentou a aula, o diretor gostou dela. Aí no final ela falou pra ela, mas pra dar aula você vai tirar tudo isso daí? Ela falou assim, tudo isso do quê? Esse piercing, esse negócio, vai cobrir sua tatuagem? Ela falou assim, não, porque eu sou assim. Ele, não, você não serve pro cargo. E aí ela não conseguiu a vaga. Por ser um colégio militar, eles não aceitaram a aparência dela. Então, assim, eu fiquei arrasada, assim, fiquei muito mal por ela, porque ainda fui eu que indiquei, né? Mas, infelizmente, isso acontece demais. Não deixa de ser um assédio moral, né, gente? Porque você vai recusar a pessoa por causa da aparência. Isso é um absurdo, né? A mesma coisa que a Rafaela falou. Você não contratar uma pessoa negra por ela ser negra, né? Você faz uma entrevista de emprego, a pessoa chega lá, é negra, você olha pra cara dela e fala, não, né? Você não enquadra. Né? Tipo assim, é assédio moral. As minorias. Normalmente o assédio moral, ele vai aí configurar, né, nas minorias, né? Com certeza. Tanto no âmbito privado quanto no público, né? Acho que isso aí não tem distinção, é nos dois mesmo. A gente percebe que é realmente as minorias, né? O que mais, meu povo? O que a gente pode citar de repertório para este tema? Que não é um tema fácil, hein, galera? Isso é um desafio. O que vocês acham? O que vocês pensaram aí? Vitória, Gabriel chegou agora, estamos falando sobre a questão do assédio moral no ambiente público. Tá, Gabriel? E aí, meu povo? Duda, pensou em alguma coisa? Vitória? A gente pode pensar em repertórios, tipo assim, que tenham um pouco de relação, né, até mesmo com o bullying, porque é um bullying, só que é um bullying no ambiente profissional. Então, nessa questão aí de pensar em quem reduzem as pessoas por conta de ego, né, gente? Muito também por conta de ego, como a Vitória falou, o poder sobe a cabeça, essa questão de se achar superior, né? A gente tem vários fatores aí que vão se enquadrar. E eu não sei, gente, quais teóricos podemos citar? Tô pensando aqui em alguma série, alguma coisa. E aí? Thaís, o clássico O Diabo Veste Prada, a gente tem isso. Ótimo, verdade. Abusiva. Ótimo. É um filme assim, e foi para retratar isso, exatamente isso. A vida naquele lá tem uma relação que a roupa dela não era apropriada. A aparência, né? Ela teve que mudar tudo, verdade. O jeito que a própria patroa falava com ela. Olhava, né? Olhava assim, um olhar bem de menosprezo mesmo. Verdade. O Diabo Veste Prada. Vocês já assistiram esse filme, gente? Ele é meio antiguinho, né? Clássico dos adolescentes. Clássico dos casos, vocês têm que assistir. É com a... Como chama? Famosíssima. Helen Mirren, um negócio assim. Ela já ganhou o Oscar, que é a mulher. Ela é excelente atriz. Não é Helen Mirren? Se não me engano. Eu não lembro o nome dela. Uma excelente atriz, excelente. Com a Anne Hathaway também, que também acho que já ganhou o Oscar, a menina. Isso aí, do Gabriel já viu. É uma super representação de um assédio moral ali,
né? Ela é uma secretária ali, né? Vai auxiliá-la. E a chefe lá, ela é toda, né? Acaba com a menina, assim. Acaba, né? Do começo ao fim. Também Então, tem os amigos, né? Os colegas de trabalho, que é um tentando o quê? Derrubar o outro. exatamente. Os próprios colegas cometem assédio também, né? Contra ela. A menina, principalmente, né? Minha mãe falava, se a gente já tem medo dos amigos, da escola, assim, vocês ainda não conheceram a classe colega de trabalho. Que essa tipo, Essa é braba. povos. Essa é braba, é verdade. É ótimo repertório mesmo. Diabo Veste Prada. Deixa eu pensar em algum outro mais aqui. Ajudem aí, gente. Vamos pensar. Vamos ver. Filme, pode ser. Deixa eu pensar aqui. A gente pode citar a própria Constituição, né? Não a lei é específica do assédio moral, mas tem outras leis que eles usam para configurar. O que mais? A gente pode usar a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, né? Também. Tô até vendo aqui, ó, uma questão aqui, que eles usaram a Marcha das Vadias como repertório. Porque a Marcha das Vadias foi uma marcha tipo assim, em resposta, né, a um assédio moral também. Então, legal isso também. A proposta? Essa proposta, Duda, é de um... Que a mulher que é chefe dele, né, um negócio assim... E ela realmente, ela acaba com ele, né? No final, ela meio que pede ele em casamento, eu lembro desse, é verdade. A proposta também é um bom repertório. Vai falar dessa relação de empregado, né? E o empregador e empregado, verdade. Que mais? Essa questão a Marcha das Vadias, né? Também é um repertório, né? Que foi em resposta aí aos assédios recebidos, né? Pelas mulheres no trabalho, né? Cantadas de patrões e tudo mais. Vocês, meninas, já foram assediadas em algum momento da vida de vocês? Em âmbito profissional ou escolar? Né? No caso aí da Vitória e da Duda. Já, Rafa, eu também já fui. Já tive um patrão que já me assediou. Não em escola, quando eu trabalhava em consultório, dentista. Já fui assediada. Não, Duda, que bom, que ótimo. Muito difícil hoje em dia, a gente não, né? E o pior é que a gente se sente mal. O pior de tudo é que você consegue se sentir mal com uma situação que não é... E você é vítima, né? Isso. Você é vítima. É verdade. É duro. Que bom, Vitória. Nunca foram assediados, muito bom. Eu acho que essa geração atual, né, gente, é uma geração muito mais esclarecida do que a nossa, né, Rafaela, por exemplo, que, assim, né, é uma geração que tem muito mais voz, muito mais visibilidade, então, assim, um assédio, né, sofrido não passaria em branco, né, na minha época, por exemplo, nossa, era muito comum, você passava, o menino e pai, a mão na sua bunda, nossa, eu morria de raiva. Mas isso acontecia muito, assim, na escola onde eu estudava, por exemplo. E ninguém fazia nada. Ficava por isso mesmo. O que a gente tinha que fazer? Não passar perto. A gente que ficava, né, acuado. Hoje em dia não. Hoje em dia isso acontece, né? O negócio já é mais embaixo. Mas... Você é sua que foi com a calça apertada, você que tava com o decote que tava muito indecente, você que chamou atenção. Isso. A culpa não foi do menino que é sem noção. A culpa é sua. Exatamente. Mas graças a Deus, com a evolução, isso tem sido desconstruído, né? A gente ainda vê muito assédio moral acontecendo? Com certeza.
mas a gente percebe que as pessoas não ficam mais caladas, né? Não são mais silenciadas, né? Algumas ainda são, né, gente? A gente sabe que, por exemplo, principalmente acho que no âmbito privado, né? Isso acontece com mais intensidade, porque a pessoa pensa, se eu reclamar, eu vou ser mandada embora. Se eu falar alguma coisa, né? Então vou ter que aguentar porque é o emprego que eu tenho. No âmbito público, já, né, nem tanto. Embora, como a gente já comentou, né, a gente tenta fazer alguma denúncia, é tão burocrático, é tão difícil que a gente acaba desistindo, né? Mas, assim, não tem o risco de você, não vou denunciar porque eu vou perder meu emprego, né? Desse risco, por exemplo, não corre. Porém, é difícil comprovar, né? Porém, é difícil comprovar. Eu li um relato, por exemplo, que eu estava lendo para né, estudar sobre o tema, um relato de um funcionário público negro, que também era extremamente humilhado por patrão. Ele era o único que ficava ali, né, mais horas do que o horário normal, porque o patrão enchia de serviço. O patrão meio que menosprezava as ideias que ele dava, ouvia todo mundo, mas as dele, né, não levava em consideração. E ele foi percebendo isso. E aí ele resolveu gravar, né, toda a situação, filmar. E mesmo, gente, ele gravando as situações, ele filmando, ele fez a denúncia e ele não conseguiu que o chefe fosse enquadrado, você acredita? Porque o júri decidiu, entendeu que não tinha prova suficiente e que ali não era um assédio. Que era simplesmente o posicionamento do chefe, enfim. Então, tá vendo? É difícil, né? Mesmo que você sofra e você ainda comprove, é difícil você levar aquilo adiante no setor público, né? Por conta disso. Sem contar também que quando você está no setor público e você está subordinado a alguém, esse alguém já conhece muitas outras pessoas, né? Que estão ali em âmbitos superiores também. Que é o que a Rafaela falou. Por que eu vou reclamar para o juiz que está me assediando? Né? Que é a autoridade máxima? Então é mais ou menos isso que acontece no setor público. A quem você vai recorrer? Né? Se ali já é uma das pessoas, né, de cargo mais alto que tem. Então acho que fica complicado por conta disso, né? Mas ele acontece. Acontece e muito. E muito. O que mais, meu povo, de repertório? Pensaram em alguma coisa aí? Vitória, Gabriel? Algum filósofo? Alguma série? Acho que série não, né? Filme a gente já viu alguns. O que mais? Nada, gente. É todo artigo que a gente lê sobre essa questão da assédio moral no trabalho. Se eu não me engano, tem uma série, mas é da Globoplay, que chama Assédio, que é com a Adriana Esteves. É um que tá lá no Globoplay. Na Globoplay lá. E fala sobre isso. Essa eu não conheço, não. Eu vou olhar. Depois é bem legal, assim. Durkheim e o fato social, Gabriel, como que você colocaria? Como você explicaria? Às vezes dá pra usar assim. Gabriel tá citando aqui o Durkheim e o fato social pra usar como repertório. Você fala dessa questão do meio, corromper o homem, alguma coisa assim. Como você relacionaria com o assédio em si? Ó, tem uma redação aqui na Tamil. Ah, tá. Essa questão da normatização do assédio, você pode argumentar por aí sim, né? Você só precisa de sustentar bem essa ideia, né? Amarrar direitinho pra não ficar uma ideia meio vaga, assim.
né? Tem que explicar o porquê que esse assédio ele é normatizado, né? Sobretudo no âmbito público, né? A gente vai justificar o quê? Que no setor público a gente tem essa questão da estabilidade, né, do servidor, a gente tem essa questão da burocracia, né, de se tomar ali alguma medida, porque aí abre-se um processo administrativo, uma investigação que vai se estender, tudo no âmbito público é muito lento, né, a gente sabe, a morosidade ali, né, do setor público, então aí você tem que relacionar, né, com essa ideia. Óbvio, então ele tá falando que é o personagem negro daquele segundo filme do espetacular Homem-Aranha, no qual os colegas de trabalho dele o inferiorizavam e deixavam todo o trabalho na mão dele, inclusive em períodos de recesso trabalhista. Ótimo exemplo, Vitória. Ótimo exemplo. Aqui no caso, porque ele era negro mesmo, né? Então eles o inferiorizavam. Ah, é verdade, é o que se tornou vilão depois, não é? Aquele lá. Mas eu acho que não era só porque ele era negro. Ele tinha um probleminha também, né? Mental, não sei. Também. Fez também. É. Que era o Jimmy Fox, né? O personagem personagem. do trabalho, né? Sim, com certeza. Assédio moral, com certeza. Ótimo repertório, dá pra usar sim. No caso, ele até se torna o vilão pra se vingar mesmo, né? Sim, ele se sentia meio que invisível. Isso, exatamente. Ótimo repertório, muito bom. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma aqui. Não foi nota 1000, mas até que ficou legal. Deixa eu vou ler aqui com vocês. Peraí. Deixa eu compartilhar a telinha. Como é um tema, né? Difícil, né? Não é um tema fácil. Precisa de inspiração. Vamos lá. Para o filósofo Thomas Hobbes, o homem é naturalmente mau e, na busca por ser superior, tende a entrar em conflito entre si. De maneira análoga, o assédio moral no trabalho acarreta problemas psicológicos e econômicos em suas vítimas, em conformidade com a teoria de Hobbes, da qual o homem pisa o próprio homem. Aí sim, né, Gabriel, aí você conseguiria também, como você estava ali até querendo usar o Durkheim, né, para essa ideia aí. Dessa maneira, faz-se jus uma análise dessa conjuntura para evitar que esse cenário distópico venha a ocorrer. Primeira análise, é importante destacar os danos psíquicos ocasionados pelo assédio moral em ambiente laboral, onde na maioria das vezes são permanecentes, conforme o estudo do site Jornal Contábil. Assim, ao ser exposto à humilhação, o profissional se sente desmoralizado psicologicamente e pode vir a desenvolver transtornos como depressão e ansiedade, de forma a comprometer o rendimento e causar ainda mais prejuízo. Portanto, é preciso combater essa prática ao máximo. Vejam que nesse primeiro parágrafo aqui, o candidato optou por falar das consequências do assédio, tá? Não necessariamente das causas. Então, cuidado, a gente tem que atacar a causa também. A gente até pode falar das consequências, mas não pode deixar de falar da causa que é a tese, né? Ademais, é imprescindível ressaltar o papel do assédio moral no trabalho com relação ao processo de afastamento profissional, que, segundo dados também do site Jornal Contábil, é a opção mais votada pelas vítimas de assédio, isto é, com toda a pressão desestabilizadora imposta, a rota de fuga mais eficiente encontrada pelas vítimas é a demissão. Ação essa que contribui para o aumento dos níveis de desemprego e colabora em agravar ainda mais essa crise que o país enfrenta. Dessa forma, medidas de correção dessa problemática são necessárias. Então, olha só. Eu ainda acho que aqui ele falou só das consequências, né? Faltou ele falar das causas. Ele aponta ali, né, essa questão de o homem pisar o próprio homem. Por uma questão mesmo, né? De que o homem é mau, né? Ele tem essa tendência aí a se sentir superior. E isso ele não necessariamente explica, né? No argumento. E ele vai para a próxima intervenção. Em suma, para resolver essa problemática relacionada ao assédio moral laboral no Brasil, urge que o Congresso Nacional promova um maior combate ao mesmo por meio de projetos de leis mais rígidos, bem como campanha de incentivo à denúncia, a fim de garantir que os abusadores sejam punidos de maneira a evitar que mais assédios ocorram
e assim ter-se, então, uma sociedade trabalhadora mais harmônica. Não concordo também de ser uma nota alta, não, porque não achei que justificou ali, né, a tese, nem a tese ficou ali muito, muito clara. Então, a gente precisa pensar na causa. Por que o assédio, ele acontece no Brasil, principalmente no setor público. Aí a gente vai falar de fatores como a gente apontou. A questão aí da demora, né, de alguém avaliar, de alguém, né, da denúncia aí. A questão, que eu falei, gente? Dessa questão da estabilidade do funcionário público, a gente sabe que mesmo denunciando, ele não vai ser mandado embora. A gente pode alegar isso. O que mais? Explicar essa relação, né, de que o ser humano tem essa tendência mesmo a sentir superior, sentir, né, se sentir melhor do que o outro por estar numa posição hierárquica, né, favorável ali. Então a gente tem várias causas que a gente tem que apontar. Podemos falar das consequências? Podemos, mas não pode esquecer das causas, tá? Deixa eu ver se a gente acha alguma outra aqui para servir de inspiração. Para nós começarmos. Aqui tá falando sobre assédio sexual, que também acontece, né, gente, no trabalho. O assédio moral, ele muitas vezes começa, né, com assédio moral e depois desencadeia no sexual também, mas são coisas diferentes. É preciso, né, saber separar, tá? Ó, acho isso aqui interessante. Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Peraí. Ó, acho que tá bem pequenininho, mas eu vou ler aqui pra vocês. O feudalismo foi o sistema político, econômico e social que predominou na Europa Ocidental na Idade Média. Essa estrutura tinha como base o regime de servidão, em que o trabalhador rural trabalhava exaustivamente para o senhor feudal, sendo explorado de diversas maneiras. Esse cenário não ficou para trás. Atualmente, pode-se ver o feudalismo tomando outras formas e mudando os personagens para o modo de trabalho contemporâneo. Tal prática deverá ser eliminada da sociedade, pois seus benefícios são incontáveis através da maior taxa de empregabilidade. Atitudes mal gerenciadas podem se tornar um grande empecilho na vida de alguém, tendo o potencial de gerar humilhação e situações abusivas. No filme Diabo Veste Prada, olha só, usou o repertório que vocês falaram, de David Frankel, pode-se ver como a assédio moral se faz presente no trabalho. No longa, as relações entre a funcionária assediada e a chefe são tensas, pois essa normalmente a expõe a situações humilhantes e constrangedoras, falando do seu modo de vestir e falar, exigindo afazeres que não condizem com seu cargo. Constantemente, podemos ver essas relações abusivas e humilhantes sendo estabelecidas em diversos ambientes de trabalho, gerando altos fardos para o assediado. Tais atitudes refletem na vida profissional e pessoal do indivíduo, podendo até mesmo implantar uma ideia errada do contrato psicológico do trabalho. Logo, é possível a percepção do quão prejudicial certas condutas podem ser para o indivíduo acometido, podendo alterar psicologicamente como são as verdadeiras relações de trabalho. Na maioria dos casos, as pessoas se sujeitam a situações ofensivas com medo da exoneração. Uma pesquisa do site vagas.com revelou que 52% dos 5.000 profissionais entrevistados já sofreram assédio moral ou sexual no trabalho. Esse dado mostra o quão real a situação e a urgência do tratamento dela. Outro aspecto desse número é o fato de 86% dos acometidos não terem pedido demissão ou mesmo denunciado. Provavelmente, o temor de ficar desempregado foi enfatizado nessas situações. Em resumo, a incerteza faz com que pessoas tomem medidas descabíveis aceitando determinados cenários que o prejudicam ferozmente. Pode-se perceber, portanto, a urgência do tratamento do tema. Para que essa intervenção seja possível, é necessário que haja associação entre governo e as empresas, fechando parcerias para facilitar a reinserção no mercado de trabalho, por meio de contratos de empregabilidade em diversos cargos, levando em conta diferentes currículos de escolaridade, para a maior possibilidade de empregabilidade, a fim de que o temor
o desemprego não seja uma preocupação. Quem sabe assim seja possível uma melhora exponencial no ambiente de trabalho, deixando para trás o sistema feudal. Bom, essa proposta de intervenção aqui que não teve muita ali relação com o que ela propôs na discussão, né? Diga, Vitória. Eu coloquei uma ideia no chat, não sei se poderia usar. Posso falar também das competências socioemocionais que são defendidas pela psicologia? Por exemplo, a boa convivência social mostraria que instituições de ensino atuais não dão enfoque para essas habilidades, o que provoca a perpetuação de comportamentos egoístas, preconceituosos e chefes que se sentem melhores que funcionários. Pode sim. Se você conseguir... Você consegue explicar a teoria direitinho, os autores dessa teoria? Acho que sim. Porque essas competências, na verdade, são, tipo, pra tudo na vida, sabe? E elas não são explicadas na escola. Eu acho que devia ter uma aula só sobre isso, disciplina específica. Então aí já pensaria na intervenção. Na verdade, a BNCC agora, né, Vitória, com essa nova reforma do ensino médio, ela tem trazido essas competências socioemocionais que você falou. Como exigência, por exemplo, na escola. Mas esse é um currículo mais atual. Depois dá uma olhadinha na BNCC nova, né, do novo ensino médio. Ela tem trazido, sim, essa competência, esse bom relacionamento de professor e aluno, tudo isso é preconizado agora na BNCC. Às vezes te ajuda, né? É um caminho pra você citar também, o repertório. Mas sim, pode usar sim, com certeza, Vitória. Show de bola. Fica bom. Você sabendo argumentar direitinho, explicar, né? Citar, sobretudo, o autor, tá? Dá certo sim. Não é exatamente autor, né? Tipo, eu acho que seria a psicologia como um todo pensa nisso. É porque, como que eu vou te explicar? Eu tô participando de um projeto de sociologia, que aí a gente teve que ler, acho que umas 40 páginas de um trabalho de uma aluna aí, acho que era da Unicamp. E aí nessas 40 páginas ela vai mostrando, tipo, vários pesquisadores sobre isso, sabe? Então, mas de qual... consenso de psicologia, que essas competências socioemocionais, elas são super válidas, entendeu? Então não teria como eu falar um autor específico. Mas de qualquer forma, elas são embasadas em alguma teoria, né? Acho que são várias, entendeu? Você pode citar até o próprio trabalho dessa autora. Não, mas aí se eu falar, por exemplo, a psicologia já não é uma área do conhecimento, já não vai ser um repertório válido? Se eu falasse de geografia, seria, não seria? Mas é uma teoria que toda a psicologia está de acordo, assim? Eu acredito que sim. Bom, se for uma coisa em comum... Já fizeram vários estudos relacionados, sabe? Então, eu acho que deve ser tipo um consenso. Não, então aí tudo bem. Aí sim. Aí você pode citar. Mas se você conseguir, assim, especificar um pouco mais, é melhor, tá? Tipo, a psicologia em si trabalha com as competências socioemocionais, com base nos teóricos tal, sabe? Só pra você tá... Tipo assim, não tô criando isso do nada, tem um fundamento ali. Esse argumento, né? Ficar de autoridade. Mas pode sim, com certeza. E agora, pessoal, vamos pensar como que a gente pode... esse daqui que eu li pra vocês, ela foi lá no repertório, né, histórico, sociocultural, falar da questão do feudalismo para explicar essa relação que nós temos hoje, né, de assédio moral no trabalho, né, na contemporaneidade. Então, achei legal essa analogia que ela fez, né? Ela retoma ali na história, um período histórico, que era também uma relação abusiva, que se estendeu para, né, o cotidiano. Então, é uma relação legal. Eles podem fazer também, né? Podem usar como repertório também, super válido, né? Falar desse processo aí do feudalismo. E agora, gente, vamos pensar então na proposta de intervenção. O que fazer para combater, né, o assédio moral no espaço público? E aí? Pensaram em alguma intervenção, uma solução para esse problema?
Cri, cri. Bom, gente, vocês estão voltando à série, vocês estão tudo enferrujados, né? E aí, Gabriel, Duda, Vitória? O que fazer, gente, para não existir assédio moral? A gente já pode começar pela legislação, né? Uma legislação específica, mais específica, sobretudo, né, no âmbito público, e uma punição mais severa. Tipo assim, o cara tá assediando, mesmo que ele seja funcionário público, que ele tenha a estabilidade, né, do servidor público, ele correr o risco de perder o cargo, se ele continuar assediando, por exemplo. Podemos pensar nisso. Porque a gente vê que lá, né, como pena, que tem ali uma multa, né, mas não falam necessariamente de perder, né, o cargo. Então, a gente pode pensar por aí. O que mais, gente? O que a gente pode ter, por exemplo, nas empresas para dar um apoio aí para esses funcionários, por exemplo, que sofrem assédio, né? O que vocês acham? Programas educacionais que mostram aos alunos desde cedo que o assédio não deve ser normalizado e deve se buscar a resolução do problema? Sim, Gabriel, pode ser. Embora a gente perceba, né, que existe um assédio também nas escolas, né? Alguns professores são bem assim, intensos, às vezes na hora de, né, de chamar atenção. Mas sim, programas que falem sobre isso nas escolas, né? Deixa eu ver, Duda. O governo, por meio do Ministério do Trabalho, realizar maiores fiscalizações e dar andamentos mais rápidos nos casos já abertos. Ótimo, Duda, ótimo. Eu ia falar exatamente dessa questão da fiscalização, né? Porque muita coisa acontece no Brasil porque não há fiscalização. Então, exatamente isso. O Ministério aí, né, do Trabalho, Ministério Público aí do Trabalho, tem que realizar essas inspeções mesmo. Chegar assim de surpresa, né, nas instituições públicas e começar ali fazer uma entrevista com os funcionários, ó, como é que tá aí, né, o andamento, como que é o ambiente de trabalho, se tem alguma coisa a se queixar, né? Promover visitas, né, esporadicamente, assim, para avaliar ali como é que tá o ambiente. Concordo super, Duda, é uma ótima proposta de intervenção, né, essa que você sugeriu. Acho que é por aí mesmo. Fiscalizar, né? A gente reclama muito, né, do serviço público. Por quê? Por que o serviço público é sempre mais lento, sempre mais difícil, né? Porque não há fiscalização. Então, a solução não é, vamos privatizar tudo e não vai ter problema. Não, não é isso, não é privatizar. A questão é fiscalizar. Tem que ter um órgão ali competente para vigiar o andamento, né, das instituições públicas. Então, a gente percebe que no Brasil, tudo que é público é muito abandonado, é muito negligenciado, é deixado de lado e as pessoas vão tocando de qualquer jeito, porque sabe o que? Que não são cobradas, né? Não são vigiadas, então vai, né? Vai levando. Muito bom, Duda, muito bom. E aí, Vitória, falta a sua. Eu falaria dessa questão das escolas mesmo. De trabalhar nas escolas? Uhum. Sim, porque muitas pessoas nem sabem exatamente o que configura o assédio, né? Também. Então, é preciso explicar, né, o que é o assédio. O assédio não é só a pessoa lá te bater, né, te dar uma cantada, não. Tem vários tipos de assédio. Por exemplo, ameaça é um assédio, né? Quando, sei lá, o seu chefe chega e fala assim, ó, se você não fizer isso pra amanhã, sua batata tá assando. Por exemplo, isso é um assédio, gente. Não é assim que você conversa com o funcionário, né? Tom de voz, né?
Então, tudo isso vai configurar assédio. Então, as pessoas precisam saber realmente o que é o que não é, né, assédio, para elas conseguirem denunciar. Tem um disque denúncia também ali, né, que você vai falar ali com um órgão competente aí, responsável por fiscalizar se está existindo não assédio, não sei, acho que não existe, né, um disque denúncia. Criação de uma ala específica na justiça voltada exclusivamente para a resolução de casos de assédio moral, para que esses processos possam ser resolvidos com maior rapidez. Sim, isso mesmo, Gabriel. Né? Atrelada é o disque denúncia, exatamente. Criação de um setor, né, específico para aí o recebimento dessas denúncias e para a averiguação, né? Porque, igual a Rafaela falou no caso dela lá, no estágio, era o juiz que assediava. Eu vou reclamar do juiz para quem, né? O juiz é a autoridade máxima que a gente tem ali dentro. Então, é uma situação complicada. A galera não aguenta, sai fora, né? Então, por exemplo, uma escola, né? Se a diretora que tá me assediando, pra que eu vou reclamar? Se a diretora é a autoridade maior ali. Então, né, é complicado. Então, criar mesmo um setor específico, né? Para receber essas denúncias, para fiscalizar, averiguar e depois dar andamento ao processo aí administrativo para que alguma medida seja tomada, né? Muito bem. O que mais, meu povo? Não podemos nos esquecer, né, que a proposta de intervenção precisa dos 5 elementos. O que fazer, a ação, o agente, sejam bem específicos, tá, gente? Então, o Ministério do Trabalho, tá? Pensar, né, nessas especificações. O agente, o meio, né, como que vai ser realizada a proposta, o para quê, o efeito dessa proposta e o detalhamento, tá? Então, o detalhamento, eu acho mais fácil detalhar a ação ou o meio, ok? Então, pensem aí, ou um ou outro, não precisa ser os dois, tá? Deixar a tese bem clara, tá, gente? Logo no primeiro parágrafo, fazer uma contextualização legal, retomada histórica, ou citar mesmo os filmes que a gente comentou, né? Mas fazer bem legal aí essa introduçãozinha. Não se esquecer dos conectivos, tá? Começou o primeiro parágrafo de argumentação em primeira análise, primeiramente, tá? Depois de um parágrafo para outro, demais, em segunda análise, beleza? Não esqueçam desses conectivos, eles são operadores argumentativos, eles vão introduzir a argumentação de vocês. Então, eles são essenciais para a competência 4, né, do Enem, tá? Para vocês terem coesão e coerência. Agentes assistentes sociais para conceder apoio para as vítimas? Ótimo, pode sim, Vitória, pode sim. Com certeza, porque essas vítimas, elas ficam tão coagidas, não tem a quem recorrer, né, que elas acabam aí com várias consequências, né, dentre elas os problemas psicológicos, aí a pessoa começa a não querer mais ir trabalhar, começa a sofrer, né, para ter que ir ao trabalho, o trabalho que acaba sendo ali um lugar muito difícil para ela estar, pode desenvolver síndrome do pânico, pode desenvolver depressão, né? Então, com certeza, a gente pode pensar em agente para consequência de todo esse abuso emocional, né, que o assédio moral provoca, tá? Pode ser. O que mais, meu povo lindo do meu coração? O que mais deixamos passar? Gente, não deixem de fazer essa redação. Eu sei que o tema não é fácil, mas eu achei um tema bem interessante. Pode ser um potencial tema de Enem, sobretudo que o INEP postou. Então vamos tentar, vai ser um desafio mesmo, porque a gente vai sair da nossa zona de conforto, né? Então vamos tentar fazer mesmo, tá? Quero muito ver as redações de vocês, estou curiosa. Eu vou agora esse semestre, eu separo ele um dia, tipo a quarta-feira à tarde, só para corrigir as redações de vocês. Então acho que o processo de correção vai ser mais rápido dessa vez, tá? Não vamos deixar vocês aí na mão, nem esperando tanto tempo para dar devolutiva. Pra gente, né, ter um semestre bem proveitoso, pra gente conseguir fazer bastante temas até o Enem, porque vai que
cai um tema que a gente discutiu, né? Então ia ser muito legal, muito bacana, muito bom pra vocês, tá? Mas não deixem de fazer, gente. O Enem está batendo a porta. Vocês sabem que cada ano mais competitivo, né? Mais difícil, mais exigente. Então, a gente precisa treinar, treinar, treinar. Não tem outro jeito, tá? A gente só treina praticando, escrevendo. Beleza?